Ei, pessoal, hoje à noite a gente vai viajar mais longe do que sua última decisão de corte de cabelo mal feita, cerca de 1 milhão de anos para trás, para ser exato. Você está prestes a entrar em um planeta que parece familiar em alguns aspectos, mas ao mesmo tempo é totalmente estranho. Não há arranha-céus, não há dancinhas do TikTok. Só você, um mundo selvagem e criaturas que provavelmente olhariam para você do mesmo jeito que você olha para um lanche à meia-noite. Com fome. O ar é pesado, mais denso de alguma forma, carregando cheiro de terra úmida, vegetação molhada e o almíscar distante de criaturas muito maiores do que você gostaria de admitir. Você pisa em um solo que ainda não foi cortado por arados ou asfaltado por estradas, onde a terra é bruta, selvagem e indiferente à sua sobrevivência. O céu se estende sem fim, pintado em tons profundos de laranja e roxo enquanto o sol desce, mas não se distraia com a beleza. Aqui, se você se distrair, vira jantar, e não no sentido bom. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E já que estou curioso para saber de onde você está assistindo e que horas são aí, aposto que, onde quer que você esteja, é bem mais seguro do que aqui. Agora, apague as luzes, relaxe, deixe um barulho suave de fundo ligado, e vamos deslizar juntos nessa viagem de hoje à noite. Você dá seus primeiros passos nessa terra primordial, e de imediato, o chão parece vivo sob seus pés. O solo é solto e arenoso, escuro por causa das chuvas constantes, e cada passo libera o cheiro de minerais e decomposição. Árvores se erguem ao seu redor, não exatamente iguais às modernas, mas parecidas o suficiente para parecerem estranhas. Troncos grossos, retorcidos, copas que se entrelaçam no céu, criando sombras profundas que escondem segredos incontáveis. À distância, você ouve um chamado grave e prolongado. Não é humano, nem de longe. É o som de alguma criatura imensa ecoando pelas planícies, uma vibração que percorre suas costelas. É lindo e assustador ao mesmo tempo, como uma mistura entre o canto de uma baleia e o estrondo de um trovão. Você se arrepia, percebendo que é pequeno aqui, insignificante, do tamanho de uma refeição. E ainda assim, há um certo fascínio. Todos os seus sentidos parecem aguçados. Sua pele arrepia com a consciência de estar caminhando por um mundo antes do mundo que você conhece. Um tempo em que nada era domesticado. Onde cada respiração podia ser a última, mas cada batida do coração parecia mais viva do que a anterior. O sol desaparece rápido, mais rápido do que você esperava, deixando rastros vermelhos no horizonte. As sombras se alongam, juntando-se em uma cortina quase contínua de noite. Insetos zumbem na escuridão, e o ar esfria, cortando a pele. Você se pergunta como alguém, humano ou não, conseguiu sobreviver aqui. Então percebe, a maioria não sobreviveu. Viver nesse tempo não era uma garantia, era uma aposta com chances ruins. Você tropeça em um terreno irregular, a mão encostando em uma pedra áspera. Ela é afiada, cortante, e sua mente moderna imediatamente pensa em facas, ferramentas, kits de sobrevivência. Mas aqui, uma pedra não é só uma pedra. É uma linha de vida, se você souber usá-la. Você não sabe. Ainda. Mas alguém, ou alguma coisa, nesse tempo vai descobrir. Essa ideia traz uma sensação estranha de antecipação. Você ergue os olhos e vê as estrelas. Não há luzes da cidade para ofuscá-las, nem poluição para apagá-las. A Via Láctea se espalha sobre você como um tapete infinito de vagalumes congelados no tempo. É esmagador, como se você estivesse debaixo da própria eternidade. Você se pergunta, será que aqueles primeiros humanos, há 1 milhão de anos, olhavam para cima e sentiam o mesmo? Ou estavam ocupados demais tentando sobreviver para notar? Historiadores ainda discutem se os primeiros hominídeos tinham capacidade mental para sentir admiração, ou se isso só veio depois. Por enquanto, as estrelas pertencem só a você. Um farfalhar quebra o silêncio, súbito, agudo, deliberado. Seu coração dispara. O instinto toma conta, você se abaixa, tentando se misturar às sombras. Sua respiração fica curta, controlada, embora cada nervo do corpo grite para correr. O som se aproxima, e então para. Silêncio. Pesado, sufocante. Então, 2 olhos brilham na penumbra, refletindo a luz da lua e fixando-se em você entre as árvores. Eles piscam uma vez, 2, e desaparecem na escuridão tão rápido quanto surgiram. Seus joelhos fraquejam,
mas você solta o ar devagar. Não hoje, predador. Não essa noite. Você ainda está respirando. Você segue em frente, cada passo lembrando que esse mundo não foi feito para seu conforto. Ele foi feito para testar, até quebrar. Mas sente algo além do medo. Maravilha. Essa é a Terra em sua forma mais pura, uma versão intocada pelas mãos humanas. Aqui, você não manda em nada. Você é só parte da cadeia alimentar. E à medida que a noite aprofunda, você começa a entender. Essa jornada não vai apenas mostrar como era o mundo. Vai mostrar o que significa estar realmente vivo. O frio da noite se infiltra pela pele, e logo você percebe que não está preparado para ele. Seu corpo moderno está acostumado a cobertores, paredes e aquecimento artificial. Aqui, não há nada além da chama distante da lua e o calor precário do próprio corpo. Você se agacha sob a copa de uma árvore, tentando se encolher contra o vento que parece cortar. No escuro, cada ruído se torna uma ameaça. Um estalo seco pode ser apenas um galho caindo, ou o passo calculado de algo que anda na mesma floresta que você. A cada som, sua mente imagina dentes, garras e olhos famintos. Você percebe que o medo, nesse tempo, não é exceção, é a regra. Ele é o único alarme que mantém você vivo. Mas não está sozinho. À distância, movimentos sutis entre as árvores denunciam figuras que se esgueiram no escuro. Não são predadores quadrúpedes, e sim seres que caminham eretos, embora ainda não sejam totalmente humanos como você. Eles andam em grupos, como sombras que se unem para caçar, sobreviver e, acima de tudo, proteger uns aos outros. Você os observa de longe, curioso, mas também apreensivo. Eles são os ancestrais do que, um dia, se tornaria você. Seus corpos são mais robustos, músculos moldados pela necessidade, olhos atentos a cada movimento. A comunicação entre eles não é feita de palavras, mas de gestos, olhares e sons guturais. Ainda assim, a linguagem. Ainda assim, a conexão. Uma das figuras ergue uma pedra afiada, batendo-a contra outra. As faíscas brilham por um segundo, depois se apagam. Você reconhece o nascimento de uma ideia. O fogo ainda não é deles, não completamente, mas a busca começou. E essa busca é o que mudará tudo. Você sente um arrepio não só de frio, mas de reconhecimento. Está assistindo ao momento em que a mente humana começa a se diferenciar de todas as outras. O instinto ainda governa, mas há algo mais, uma curiosidade perigosa, um impulso que não aceita apenas sobreviver. Eles querem moldar o mundo. E, por um instante, eles quase percebem você. Um dos membros do grupo vira o rosto, olhos estreitos varrendo as sombras. Seu coração dispara, mas você permanece imóvel, apenas observando. O olhar atravessa você, como se sentisse algo fora do comum, mas logo se desvia. Eles continuam a se mover, deixando atrás apenas pegadas na terra úmida. Quando o silêncio retorna, você se dá conta. Este não é apenas um mundo selvagem, mas também um berço. É aqui que nascem não só espécies, mas ideias. É aqui que o medo se mistura com a engenhosidade, e o frio da noite força a busca pelo calor da invenção. Você olha para o céu novamente. A lua está alta, banhando tudo em uma luz pálida que parece cruel e bela ao mesmo tempo. E pela primeira vez desde que chegou, você sente uma centelha de algo inesperado, esperança. Se eles conseguiram, talvez você também consiga. Talvez sobreviver, nesse mundo, seja mais do que apenas se esconder. Talvez seja aprender. O vento sopra mais forte, trazendo consigo o cheiro de fumaça. Fumaça? Você se endireita, tentando identificar a origem. Está distante, mas não é natural. Alguém, ou alguma coisa, mexeu com o poder da chama. Seu corpo treme, não só de frio, mas de antecipação. Você está prestes a testemunhar um dos momentos mais importantes da história humana. E, ao mesmo tempo, não consegue ignorar a sensação de que, quanto mais próximo você chega, mais perigoso se torna. Pois aqui, o fogo não aquece apenas. Ele também atrai. E nem sempre o que é atraído tem intenções boas. O cheiro de fumaça se intensifica, denso e estranho no ar frio da noite. Você o segue com cautela, os pés afundando na terra úmida, o coração acelerado como se o próprio corpo soubesse que está se aproximando de algo decisivo. A floresta ao redor parece observar em silêncio, cada galho estalado pelo seu peso se tornando alto demais,
denunciando sua presença a tudo que se move no escuro. Ao sair de uma encosta coberta de pedras, você o vê, uma chama pequena, hesitante, crepitando como se estivesse lutando para existir. Ao redor, o mesmo grupo de figuras robustas que você observara antes se agacha, olhos brilhando diante da luz. O fogo ilumina seus rostos, revelando rugas marcadas não pela idade, mas pela sobrevivência. Eles estendem as mãos, testando o calor, recuando como se tocassem algo sagrado. A cena é primitiva, mas ao mesmo tempo épica. É como assistir uma criança dando seus primeiros passos, mas aqui, é uma espécie inteira arriscando o futuro. O fogo não é apenas calor, é proteção contra feras, é luz contra a escuridão, é um divisor de eras. Você entende de imediato que o que está diante de seus olhos não é só sobrevivência. É poder. Um dos membros, talvez o mais ousado, atira um graveto à chama. Ele sorri quando vê a lenha pegar fogo. É um sorriso imperfeito, mas inconfundível, e você quase ri também, porque percebe algo curioso. Aquela expressão não é diferente da que alguém faria hoje ao ligar a churrasqueira no primeiro sopro do verão. O tempo muda, mas a alegria diante do fogo é eterna. Ainda assim, o momento não é apenas leve. Há tensão no ar. O grupo se aproxima e se afasta como se tivesse medo de que a chama os engolisse. E, de certa forma, não estão errados. O fogo alimenta, mas também destrói. O domínio sobre ele não será fácil. Enquanto observa, você percebe um detalhe que arranca um sorriso irônico. Um dos indivíduos tenta soprar a chama para aumentar o fogo, e acaba apagando quase tudo. O grupo emite sons baixos, frustrados. Você pensa, algumas coisas realmente não mudam. O ser humano e sua mania de achar que entende mais do que entende. Mas eles persistem, e logo faíscas surgem novamente, devolvendo vida à fogueira. Será que a descoberta do fogo por hominídeos foi acidental, talvez resultado de relâmpagos ou queimadas, ou se houve uma domesticação gradual, um aprendizado repetido por gerações? O que importa agora, diante de seus olhos, é que eles não desistiram. E essa teimosia se tornará uma marca da espécie. O calor alcança você, trazendo alívio. Pela primeira vez desde que chegou, o frio noturno parece suportável. Você quase se aproxima, quase busca refúgio ao lado deles, mas algo em seu instinto grita, não é hora. Você ainda é um estranho aqui. Então, algo quebra o encanto. Um rugido distante ecoa pela floresta. Grave, vibrante, poderoso. O fogo não só aquece e protege, mas também denuncia. Predadores, atraídos pela luz e pelo cheiro, agora sabem que há vida aqui. Os olhares do grupo se erguem de imediato. Eles sabem que não estão sozinhos. Instintivamente, pegam pedras e galhos em chamas, transformando-os em armas improvisadas. Não há coragem sem medo, e naquele momento você vê os dois sentimentos dançarem juntos em seus olhos. Você percebe o paradoxo. O fogo que salvará a humanidade também pode ser sua sentença. Mas talvez seja justamente esse risco que faz dele tão precioso. O mundo, 1 milhão de anos atrás, nunca deu nada de graça. Tudo precisa ser conquistado. Você respira fundo, sentindo o ar denso com um cheiro de fumaça, suor e medo. Sabe que, daqui em diante, cada passo no passado será mais perigoso. E, ao mesmo tempo, mais fascinante. O rugido distante ainda ecoa em sua mente quando você continua caminhando pela noite. O fogo que ficou para trás pulsa como uma lembrança viva, iluminando não apenas a escuridão do acampamento, mas também a consciência da humanidade nascente. Porém, a floresta não descansa, e você precisa seguir. O chão sob seus pés muda, de terra macia e folhas úmidas para pedras lisas e frias. A lua, pálida e enorme, reflete-se em um espelho de água à frente. Você se aproxima e percebe que chegou a uma margem ampla, um lago cercado por árvores altas, tão imóveis que parecem guardiãs de segredos antigos. A superfície da água se estende até onde seus olhos alcançam, calma em alguns pontos, agitada em outros. E ali, na beira, você vê movimento. Animais. Criaturas tão grandes que fazem seu coração vacilar. Ao seu lado esquerdo, um grupo de paquidermes gigantes bebe a água tranquilamente. Não são elefantes como os que você conhece. Suas presas são longas, curvas como espadas de marfim, e sua pelagem espessa denuncia que nasceram para resistir ao frio. São mamutes lanosos. A cena é quase absurda.
como se alguém tivesse arrancado um desenho animado de um livro infantil e o colocado diante de você. Você pensa, e eu achava que os ônibus lotados da cidade eram grandes. No outro lado, algo ainda mais impressionante se mexe. Um bicho imenso ergue a cabeça da água, deixando cair um jorro que brilha à luz da lua. É um rinoceronte antigo, mas muito maior do que qualquer versão moderna, sua pele marcada por cicatrizes como placas de batalha. Ele respira fundo, e o som é pesado, como um motor a diesel. Você se dá conta de que está testemunhando um pedaço perdido da Terra, megafauna em sua glória absoluta. Criaturas que, em seu tempo, só existem em fósseis de museus. Aqui, são soberanas. E, curiosamente, parecem mais calmas do que os humanos que você deixou para trás. Você se abaixa, toca a água gelada do lago e sente um arrepio percorrer o braço. O frescor traz uma estranha sensação de pureza, como se não tivesse sido poluída por nada além da própria natureza. Ainda assim, você hesita em beber. Afinal, você lembra do velho conselho moderno: nunca confie em água parada. Um movimento súbito corta o ar. Da mata, uma sombra ágil avança até a beira do lago. Você prende a respiração. O animal é elegante, musculoso, com presas afiadas que brilham como adagas. Um tigre dente de sabre. Ele se inclina, observa os gigantes ao redor, mas não se atreve a atacar. Ainda não. Os predadores deste tempo sabem escolher bem suas batalhas. É aí que o humor ácido surge em sua mente. Olha só, o mesmo dilema que você tem quando abre a geladeira à noite: atacar a pizza inteira ou pegar só um pedaço pequeno. Até os tigres entendem de estratégia. Enquanto observa, um pensamento curioso vem à tona. Historiadores ainda discutem se a abundância de megafauna realmente facilitava a vida dos primeiros humanos ou se, paradoxalmente, tornava-a mais perigosa. Afinal, caçar um mamute podia garantir meses de alimento, mas também significava desafiar uma montanha viva armada com presas afiadas. Os sons da noite enchem seus ouvidos. O coachar dos anfíbios, o farfalhar das árvores, o trombetear grave de um mamute chamando sua manada. Tudo se mistura como uma orquestra selvagem, mas sem maestro. Você sente que a natureza aqui é soberana, indomável. De repente, um estrondo sacode a margem. Um dos mamutes pisa firme, talvez incomodado com a presença do tigre, talvez apenas marcando território. A terra vibra sob seus pés, e você tem a sensação clara de pequenez. Você olha para o lago outra vez e percebe seu reflexo distorcido. É uma imagem estranha, quase surreal. Você, um visitante de outro tempo, refletido nas águas de um mundo que não deveria mais existir. O vento muda de direção, trazendo o cheiro da vegetação misturado ao odor forte dos animais. Você se afasta lentamente, sabendo que, por mais fascinante que seja essa cena, permanecer por perto não é sábio. Neste mundo, a contemplação pode custar caro. E, ainda assim, enquanto se afasta, você sente uma estranha paz. Porque, pela primeira vez desde que chegou, você vê a harmonia. Humanos, fogo, feras, rios, estrelas, tudo coexistindo em uma dança precária, mas real. Você sorri. E pensa, talvez, 1 milhão de anos atrás, o mundo fosse perigoso. Mas também era incrivelmente belo. O lago fica para trás, mas a lembrança dos mamutes e do tigre dente de sabre continua grudada em você como um eco persistente. Cada passo na floresta úmida leva sua mente a se perguntar: como os humanos desse tempo conseguem viver lado a lado com monstros tão descomunais? O solo fica mais irregular, e você repara em marcas que não parecem naturais. No começo são apenas galhos quebrados em sequência, mas logo você percebe algo mais: pedras dispostas em forma circular. Você se aproxima, agacha e toca o chão. O círculo está coberto de cinzas antigas, misturadas a ossos fragmentados. Não é difícil entender, você encontrou os restos de uma fogueira primitiva. O cheiro já se perdeu no tempo, mas a cena fala por si. Aqui, algum grupo humano reuniu-se, acendeu fogo, comeu e talvez até contou histórias, do jeito deles, é claro. Uma ideia absurda cruza sua mente. Ou seja, até 1 milhão de anos atrás já existia o equivalente ao churrasco de domingo. Aposto que também tinha aquele tio que falava demais. Enquanto observa, algo ainda mais intrigante se revela. Cravadas nas pedras ao redor da fogueira estão marcas irregulares, como arranhões. Você passa a mão por elas. Não são naturais.
São tentativas rudimentares de gravar símbolos ou desenhos. Talvez o esboço de um animal, talvez só rabiscos. Mas ali está, uma fagulha de expressão. Você percebe que não está apenas diante de restos de comida, mas possivelmente diante de um ritual. Historiadores ainda discutem se grupos humanos desse período tinham alguma forma de espiritualidade organizada ou se eram apenas atos instintivos. Mas aqui, olhando para as marcas, você quase sente a intenção, como se alguém tivesse tentado registrar algo que não queria perder no esquecimento. O vento sopra, levantando um pouco das cinzas e fazendo-as girar no ar. Você imagina a cena viva, chamas subindo, crianças curiosas olhando para os adultos, mãos levantadas apontando para o céu estrelado. Talvez, ali, alguém tenha tentado explicar o trovão, a lua ou a morte. Uma pedra maior chama a sua atenção. Está marcada por riscos mais profundos, que lembram cortes feitos por ferramentas afiadas. Você pega um pedaço lascado no chão, provavelmente sílex ou quartzo, e percebe o fio afiado. É rude, mas eficiente. Ao segurá-lo, você entende o poder disso. Uma ferramenta assim podia caçar, cortar carne, ou defender contra um ataque. Você olha ao redor e imagina os sons que teriam preenchido esse acampamento. Risadas ásperas, choros infantis, o estalar do fogo, talvez o ritmo de tambores improvisados com peles esticadas. A cena é ao mesmo tempo primitiva e profundamente humana. De repente, um estalo na mata o faz se virar. Por um instante, você sente a mesma tensão que teria qualquer membro daquele grupo há milhares de anos. O que está lá fora? Um predador? Outro clã? Ou apenas o vento? A incerteza faz seu coração bater mais rápido. É nesse momento que você percebe, viver aqui não era só lutar contra animais enormes ou caçar comida. Era também lidar com o medo constante, o desconhecido rondando em cada sombra. Uma noite calma poderia virar caos em segundos. Você sorri com ironia, e você achando que seu maior estresse era responder e-mails às 23 horas. Aqui, o estresse era não virar o jantar de outro bicho. Ainda agachado, você encontra algo curioso, uma pequena pedra polida que parece diferente do restante. Não é só funcional, tem forma arredondada e suave, quase agradável de segurar. Você se pergunta se era apenas acaso ou se alguém já começava a esculpir objetos por prazer, e não apenas por necessidade. Você se levanta e olha para o céu. A lua ainda brilha, mas agora nuvens começam a se formar, cobrindo lentamente o firmamento. O clima muda. Uma brisa fria atravessa a floresta, e os galhos sussurram como vozes distantes. Por um instante, você se pega imaginando como seria estar sentado naquele círculo, parte daquele grupo. Você, com seu conhecimento moderno, tentando explicar a eles o que é eletricidade, internet, ou até pizza congelada. E a piada inevitável surge. Eles provavelmente só olhariam para você, levantariam uma pedra e perguntariam se isso dá para caçar. Você decide seguir, mas não sem antes dar uma última olhada no círculo de pedras. Ele permanece ali, silencioso, testemunha muda de vidas já apagadas. E de certa forma, você sente que acabou de invadir um lugar sagrado. Ao se afastar, as árvores parecem se fechar novamente, como se quisessem esconder aquele pedaço de história. O som dos grilos volta a dominar, e o cheiro da terra molhada fica mais intenso. Você caminha sabendo que, daqui para frente, não são apenas animais ou paisagens que encontrará, mas os rastros profundos de humanidade, frágeis, mas indestrutíveis. Você segue adiante, deixando para trás as cinzas frias do acampamento. A floresta começa a clarear, e ao longe, uma elevação rochosa se ergue contra o céu nublado. As encostas parecem esburacadas, como se o tempo tivesse moldado cicatrizes em sua superfície. E é ali, na boca escura de uma caverna, que seus passos o levam. O ar fica mais denso conforme você se aproxima. A entrada é larga, mas o interior parece engolir a luz. Você inspira fundo, o cheiro de pedra úmida e musgo entrando em seus pulmões. É estranho pensar que, para os humanos de 1 milhão de anos atrás, este tipo de lugar não era apenas abrigo, era casa, fortaleza e, talvez, templo. Ao entrar, seus olhos precisam de tempo para se ajustar. O som do vento lá fora some, substituído por um silêncio quase sólido. O único ruído é o eco suave das gotas que caem de alguma fissura, pingando ritmicamente. Você toca a parede. A pedra está fria e áspera,
mas ali, sob seus dedos, algo chama sua atenção: marcas. No começo, parecem riscos aleatórios. Mas ao seguir a superfície com a mão, você percebe padrões. Linhas cruzadas, círculos, talvez até formas que lembram animais. São rudes, mas não acidentais. É aqui que sua mente moderna começa a explodir. Você está diante dos primeiros sussurros da arte. Um detalhe curioso é que essas marcas não eram feitas por acaso enquanto afiavam ferramentas. Pesquisadores já encontraram indícios de gravações semelhantes em cavernas primitivas, sugerindo que, mesmo nesse período, havia uma tentativa de transformar o mundo em linguagem visual. Historiadores ainda discutem se isso já pode ser chamado de arte ou apenas instinto. Mas você, olhando para as linhas, não tem dúvida: alguém quis deixar uma mensagem. Você acende uma tocha mental, ou melhor, imagina como teria sido segurar uma brasa envolta em resina e gordura animal, iluminando as paredes. As sombras dançariam com o fogo, e as figuras riscadas pareceriam ganhar vida. Um bisão poderia correr, uma mão marcada na parede poderia se mover, e um círculo poderia pulsar como o sol. Mais fundo na caverna, você encontra algo ainda mais intrigante: marcas de mãos. Não são impressões perfeitas, mas contornos vagos, como se alguém tivesse colocado a palma sobre a pedra e soprado pigmento de argila misturado com saliva. Você passa a mão sobre elas e sente um arrepio. Alguém viveu aqui, sonhou aqui, marcou presença para não desaparecer. É nesse momento que a piada inevitável surge. Ou seja, o Instagram de 1 milhão de anos atrás era basicamente soprar barro na parede. 0 curtidas, mas 100 mil anos de relevância. Bem mais duradouro que stories de 24 horas. Enquanto avança, você imagina o cenário. O grupo reunido dentro da caverna, protegido do frio e dos predadores, contando histórias em volta do fogo. Crianças olhando fixamente para as figuras nas paredes, adultos inventando explicações místicas para o trovão ou para a lua. Talvez, nesse exato espaço, alguém tenha sido o primeiro contador de histórias da humanidade. No canto mais fundo, há ossos espalhados. Alguns são de animais caçados, outros parecem restos humanos. Você não consegue dizer se são de mortos que receberam algum tipo de ritual ou apenas vítimas de predadores que também se abrigaram ali. A dúvida persiste, reforçando o mistério. Você tenta imaginar como seria dormir ali. O cheiro forte de fumaça impregnado nas pedras, o calor irregular do fogo, o som da respiração de dezenas de pessoas ao seu lado. E claro, sempre aquela tensão. O que aconteceria se um urso das cavernas resolvesse reclamar o território? De repente, até seu apartamento barulhento parece um hotel 5 estrelas. Mas há algo nessa escuridão que fascina. É como se você pudesse sentir a mente desses humanos se expandindo. O fogo iluminava não só a caverna, mas também ideias novas, símbolos, rituais, memória coletiva. O simples fato de gravar uma figura na pedra era como dizer: eu existo. Eu estive aqui. Eu quero que alguém, um dia, saiba disso. Você se pergunta se eles compreendiam o tempo como nós. Talvez não. Talvez cada risco fosse só um gesto momentâneo, sem pensar em futuro. Ou talvez fosse o contrário, um pedido silencioso para que sua voz ecoasse através dos séculos. Ao sair da caverna, a luz do dia parece ainda mais intensa. O vento fresco bate em seu rosto e você respira fundo, aliviado e ao mesmo tempo impressionado. Você olha para trás, para a boca escura, e pensa em como esse lugar continua guardando segredos que talvez nunca sejam decifrados por completo. Com um sorriso, você murmura para si: primeira galeria de arte do mundo, e a entrada era gratuita. Só precisava sobreviver aos tigres dente de sabre no caminho. Você segue em frente, sabendo que o que viu foi apenas o começo. Ainda existem muitos segredos enterrados no solo, esperando para serem descobertos. E cada passo seu o aproxima de mais um deles. Você deixa a caverna para trás, ainda sentindo a textura fria da pedra sob os dedos e o eco das histórias invisíveis que ali ficaram gravadas. O vento sopra mais forte agora, carregando consigo o cheiro da vegetação e do solo úmido, e você percebe que o terreno começa a mudar. As árvores dão lugar a arbustos mais baixos e gramíneas longas que farfalham quando você caminha. Enquanto avança, ouve vozes distantes. Não são os sons das feras, nem dos pássaros, algo mais complexo. Sons guturais, mas organizados. Você se esconde atrás de um tronco tombado, curioso e cauteloso.
À medida que se aproxima, consegue distinguir figuras humanas, um grupo diferente daquele que você encontrou antes. Seus corpos são mais baixos, mais ágeis, e a cor de suas peles varia ligeiramente. Eles parecem comunicar-se com gestos e sussurros, talvez com uma língua primitiva. Você observa o grupo à distância, fascinado. Um deles segura uma pedra afiada, outro carrega galhos e folhas secas, possivelmente para acender fogo. A cena lembra uma espécie de ritual de caça ou talvez uma preparação para a sobrevivência diária. É curioso pensar que, mesmo separados por território, grupos humanos já possuíam sistemas de organização semelhantes, adaptados às necessidades do ambiente. Um detalhe chama sua atenção: um dos indivíduos carrega uma pequena pedra polida, que usa como se fosse um amuleto ou ferramenta ritualística. Você pensa, mesmo há 1 milhão de anos, o fetiche já existia. Quem diria que a mania humana de colecionar coisas tem raízes tão profundas? Enquanto observa, percebe uma interação delicada entre os membros do grupo. Um deles ensina outro a usar um graveto para provocar pequenas faíscas ao bater em uma pedra. Um dos mais jovens tenta imitar, e você quase ri do resultado desastroso. As faíscas não pegam e uma nuvem de poeira de pedra se espalha pelo ar. É um momento leve em meio a um mundo perigoso. Aqui, você vê sinais de aprendizagem e transmissão de conhecimento, algo essencial para a sobrevivência da espécie. Pequenos detalhes, como a troca de técnicas para acender fogo ou coletar alimentos, indicam que a colaboração existia, mesmo em formas rudimentares. Enquanto continua observando, algo chama sua atenção. Um dos membros aponta para o horizonte, para um monte distante. É como se estivesse indicando a chegada de algo, talvez outro grupo, talvez um predador. Os outros se reúnem, atentos, em silêncio. Você sente a tensão no ar, e entende que qualquer movimento errado poderia desencadear um conflito. Você respira devagar, tentando não fazer barulho. Cada passo seu é cuidadosamente medido, porque no mundo de 1 milhão de anos atrás, a curiosidade podia ser mortal. E, ainda assim, você sente uma estranha conexão com essas pessoas, como se visse reflexos da própria humanidade em gestos tão simples e primitivos. O grupo então começa a se mover, desaparecendo gradualmente entre os arbustos e árvores baixas. Você percebe que o que testemunhou é um momento fugaz, mas poderoso, a capacidade de se organizar, ensinar, aprender e sobreviver em conjunto. É uma lição que transcende o tempo, lembrando você de que a humanidade sempre buscou maneiras de superar desafios, não apenas individualmente, mas coletivamente. Enquanto segue adiante, sente-se parte dessa cadeia de sobrevivência, mesmo que apenas como espectador. Cada passo que dá no solo antigo é um lembrete de que a história humana é mais antiga, mais rica e mais complexa do que qualquer livro moderno poderia capturar. E você sorri com a ironia: se a minha internet caísse agora, acho que esses caras sobreviveriam melhor do que eu. Você continua sua caminhada, agora com a sensação de estar sendo observado. O terreno se torna irregular, cheio de troncos caídos e pedras escorregadias. Cada passo exige atenção, e você percebe que a sobrevivência de 1 milhão de anos atrás não era apenas sobre encontrar comida ou água, era sobre calcular cada movimento, cada respiração, cada som que você produz. O vento traz o cheiro de algo mais intenso, não apenas terra ou folhas, mas o odor pungente de predadores próximos. Você ouve um estalo de galho à distância, o som ecoando pela floresta como um alerta. Instintivamente, você se abaixa, escondendo-se atrás de uma rocha grande, e observa. Uma sombra desliza pelo chão, silenciosa, elegante. Um lobo primitivo, caçador eficiente, olhos brilhando à luz difusa. Ao lado, você nota pegadas de um felino gigante, talvez um leão das cavernas, e seu coração acelera. A coexistência com criaturas tão enormes e potencialmente letais era parte da rotina humana daquele tempo. Você pensa na ironia: hoje nos preocupamos com trânsito e Wi-Fi caindo. Lá, a preocupação era sobreviver sem virar jantar. Enquanto observa, percebe a engenhosidade dos humanos que seguem adiante, provavelmente os mesmos que viu anteriormente. Eles usam o terreno a seu favor, escalando pequenas elevações, mantendo fogo ou sinais visuais de alerta. Você percebe que, mesmo há 1 milhão de anos, estratégias de caça e defesa já existiam, transmitidas de geração em geração. Um detalhe era que uma das figuras improvisa uma rede rudimentar com cipós e folhas, talvez para capturar pequenos animais ou proteger o grupo. Você pensa: olha só, inventando engenhocas que hoje chamamos de armadilhas ecológicas.
Quem diria que até o design de Start UPS começou assim? Mas você percebe, ao observar a interação entre grupo e predadores, que havia inteligência estratégica, aprendizado empírico, adaptação. Cada passo, cada gesto, era calculado para maximizar chances de sobrevivência. De repente, um rugido distante atravessa a floresta, profundo, vibrante, reverberando no chão e nos ossos. Um grande predador, talvez um tigre-dente de sabre ou um leão antigo, se aproxima. O grupo humano reage imediatamente, levantando gravetos em chamas e gritando em uníssono, uma combinação de intimidação e alerta. Você sente a tensão cortar o ar, compreendendo que cada instante poderia decidir vida ou morte. Enquanto a cena se desenrola, você observa que os primeiros humanos possuíam algo que muitas sociedades modernas perderam: comunicação direta, imediata, sem intermediários. Um gesto, um grito ou um sopro de fogo podia salvar ou condenar alguém. E você pensa, com leve humor, hoje em dia, perdemos mais tempo explicando emojis do que salvando vidas. Você continua seguindo a margem, mantendo distância prudente. A floresta, com suas sombras e sons, parece um organismo vivo, respirando, observando. Cada animal, cada predador, cada grupo humano é parte de um ecossistema complexo, onde cada ação influencia a outra. Você sente que está testemunhando um equilíbrio frágil, mas surpreendentemente eficiente. O sol começa a se pôr, tingindo a copa das árvores de laranja e vermelho. O frio retorna, e você percebe que os humanos primitivos precisavam lidar não apenas com predadores, mas também com mudanças climáticas e noites rigorosas. A sobrevivência exigia atenção constante, adaptabilidade e resistência. Você suspira, sentindo o cansaço da caminhada e da observação. Mas também há fascínio. Cada passo pelo mundo antigo revela mais sobre a engenhosidade, a coragem e a resiliência humanas. E enquanto a escuridão se aproxima, você se prepara para o próximo desafio: entender como eles enfrentavam a noite, o frio e a fome, e como isso moldou a humanidade que viria séculos depois. A noite cai mais rapidamente do que você imaginava, e a floresta se transforma em um lugar quase irreconhecível. As sombras alongam-se, os galhos rangem com o vento e cada estalo distante parece um aviso silencioso de que o mundo ainda é mais selvagem do que qualquer ficção moderna. Você ajusta a postura, sentindo a necessidade de manter-se alerta, mas ao mesmo tempo apreciando a estranha beleza desse ecossistema primitivo. O frio começa a apertar, lembrando que, há 1 milhão de anos, os humanos precisavam lidar com variações climáticas extremas. Você observa pegadas e sinais de abrigos improvisados, pequenas depressões no solo, cobertas de folhas e galhos, onde provavelmente famílias ou pequenos grupos encontravam algum alívio da noite rigorosa. O fogo, quando disponível, era um luxo que salvava vidas, fornecendo calor, proteção e luz. Você se lembra de que historiadores ainda discutem se o domínio do fogo foi espontâneo ou resultado de observação cuidadosa da natureza. Aqui, vendo os humanos primitivos acenderem fagulhas com pedras e gravetos secos, você percebe que é mais provável que tenha sido uma conquista gradual, cheia de tentativa e erro. E, ao mesmo tempo, percebe o quão revolucionário isso foi. O fogo não apenas aquece, mas transforma o mundo, oferecendo segurança e espaço para criar cultura. Mais adiante, você encontra sinais de estocagem de alimentos. Pequenas cavidades no solo, cobertas por folhas e pedras, sugerem que esses grupos já estavam tentando preservar carne, frutas e raízes. Um gesto simples, mas inovador. Você imagina o pensamento: se eu enterrar isso, talvez amanhã ainda haja comida. Curioso pensar que estratégias de sobrevivência modernas, como congeladores e despensas, têm raízes nesses instintos primitivos. Enquanto caminha, você observa a interação entre humanos e clima. Eles se agrupam, compartilham calor corporal, ajustam roupas rudimentares feitas de peles de animais e parecem sintonizados com o ambiente. O vento gelado não é apenas um inconveniente, é um lembrete constante de que a adaptação era a diferença entre viver ou morrer. Você nota também um comportamento curioso. Alguns indivíduos parecem realizar pequenos rituais antes de dormir. Talvez um gesto de gratidão, talvez superstição, não se sabe ao certo. Mas o efeito é claro: união, tranquilidade e preparação psicológica para enfrentar a noite. Você sorri com ironia: hoje chamamos de meditação, mas faz 1 milhão de anos, era só sobrevivência com estilo. Enquanto o céu escurece ainda mais, as estrelas começam a surgir.
Você olha para cima e percebe que, naquele tempo, a visão do cosmos era totalmente desobstruída. Sem poluição luminosa, a Via Láctea se espalha como um rio de luz. É impossível não se sentir pequeno, mas ao mesmo tempo conectado a algo maior. Talvez esses humanos primitivos já olhassem para o céu e se perguntassem sobre seu lugar no mundo, exatamente como fazemos hoje. O som distante de animais noturnos aumenta a tensão, e ao mesmo tempo, cria uma trilha sonora envolvente. O ulular de corujas, o farfalhar de folhas e o rugido ocasional de predadores compõem uma sinfonia que mistura medo e beleza. Você percebe que cada elemento do ambiente, temperatura, vento, presença de animais, moldava a rotina diária e até o desenvolvimento cognitivo desses grupos. Enquanto ajusta seu passo, você percebe um abrigo mais substancial à frente, uma pequena clareira protegida por pedras grandes. Aqui, talvez, humanos primitivos descansassem com mais segurança, afastados de predadores e do frio. Você observa pegadas que entram e saem, sinais de que o local é usado continuamente. A sensação de continuidade histórica é esmagadora. E enquanto se aproxima, você nota algo peculiar, marcas na terra que indicam o uso de ferramentas, possivelmente para cortar madeira ou preparar alimentos. Historiadores ainda discutem se a habilidade manual complexa começou em respostas a desafios ambientais ou como resultado de curiosidade e inventividade. Observando essas evidências, você entende que provavelmente foi uma mistura de ambos. O frio aumenta e você se agasalha, imaginando como seria dormir aqui. 1 milhão de anos atrás, cada noite era um teste de resistência. Mas também havia momentos de convivência, histórias contadas ao redor de pequenas fogueiras, crianças aprendendo técnicas, adultos transmitindo conhecimento. É uma mistura de temor e ternura, perigo e cultura, que moldou a humanidade muito antes de cidades ou tecnologia. Enquanto você se acomoda levemente perto de uma rocha protegida, sente uma estranha conexão com esses primeiros humanos. Cada gesto, cada invenção rudimentar, cada ritual noturno, é um passo na longa jornada que levaria à sociedade que você conhece hoje. E, com um sorriso leve, você pensa, sobreviver era difícil, mas pelo menos o céu noturno compensava tudo. A escuridão da noite envolve você como um manto pesado, e cada som parece ampliado. O farfalhar das folhas, o estalo de galhos e até o sussurro do vento se tornam parte de uma sinfonia que exige atenção absoluta. Você percebe que, para os humanos de 1 milhão de anos atrás, a caça noturna não era apenas sobre alimento, era uma questão de vida ou morte. Enquanto avança com cuidado, observa marcas de pegadas recém-feitas. Alguns animais, provavelmente cervos ou pequenos herbívoros, se aproximaram para beber água em um riacho próximo. Você percebe que, mesmo nessa época, rastrear presas exigia paciência, habilidade e percepção aguçada. Cada som, cada cheiro, cada movimento podia revelar ou trair a presença de um caçador. Um detalhe curioso chama sua atenção: ferramentas primitivas deixadas estrategicamente no caminho. Pedras afiadas para cortar carne, gravetos reforçados para atacar ou defender, cordas feitas de fibras vegetais torcidas. Você pensa, ferramentas rudimentares, mas eficazes. Hoje chamamos de multitool, mas naquela época era literalmente questão de sobrevivência. Enquanto observa, você percebe a cooperação do grupo humano que acompanha seu trajeto. Um indivíduo sinaliza com gestos sutis, indicando a direção de uma presa. Outro mantém vigilância, pronto para alertar sobre predadores. A comunicação não verbal é eficiente, e você entende que a habilidade de ler sinais mínimos do ambiente era tão crucial quanto a força física. Mas a cena diante de você sugere que os dois elementos caminharam juntos, a inteligência prática e a capacidade de trabalhar em grupo. É impossível separar a sobrevivência individual da interação social. O vento frio carrega novamente odores fortes, um predador próximo, talvez uma fera noturna que ronda em busca de presas. O grupo se move com cautela, evitando fazer barulho. Você sente a tensão no ar, reconhecendo que cada decisão pode ser a diferença entre um jantar e a morte. Você decide avançar lentamente, observando como eles cercam a área do riacho. Uma presa surge, um pequeno cervo, desavisado, bebendo água. O líder do grupo se aproxima silenciosamente, brandindo uma lança improvisada. O tempo parece desacelerar. Cada movimento é meticulosamente calculado. A respiração se torna um ritmo que acompanha a ação, e você sente o coração acelerar em sincronia com os caçadores.
De repente, a presa foge, assustando-se com um som distante. O grupo reage rapidamente, ajustando posições, prontos para nova tentativa. É impressionante perceber a habilidade de adaptação e improviso. Você sorri com ironia. Hoje reclamamos se alguém chega atrasado na reunião. Lá, se você errasse o passo, era game over. Mais adiante, eles conseguem capturar o animal. A técnica de caça coletiva, mesmo sem linguagem complexa, mostra uma inteligência primitiva e surpreendentemente sofisticada. Enquanto preparam a presa, você observa gestos de partilha. A carne é dividida entre todos, cada membro entendendo seu papel. A sobrevivência é coletiva, e a cooperação não é opcional, mas uma lei de vida. Enquanto isso, você percebe algo ainda mais fascinante. Marcas na carne indicam o uso de utensílios para cozinhar sobre pequenas fogueiras. O fogo, novamente, aparece como elemento central, não apenas para calor ou luz, mas também como tecnologia essencial para tornar alimento seguro e nutritivo. Você sente que, mesmo em um mundo tão primitivo, havia compreensão de técnicas, estratégias e organização. A caça noturna não era um evento isolado, mas parte de um ciclo de aprendizado, adaptação e transmissão de conhecimento. Enquanto o grupo termina de se alimentar, você se afasta silenciosamente, refletindo sobre o quanto essas estratégias moldaram o que você conhece hoje. Cada gesto, cada decisão e cada pequena vitória foi um passo na longa jornada da humanidade. Você caminha junto ao grupo, agora após a caçada bem-sucedida, observando como eles retornam para um abrigo improvisado. A rotina diária de 1 milhão de anos atrás não se resumia apenas à caça. Ela incluía cuidados com os membros mais vulneráveis, como crianças e idosos, além da manutenção do acampamento e a preparação de alimentos. Cada indivíduo tinha um papel, e você começa a notar como a cooperação era essencial. As crianças, curiosas e ágeis, correm entre as pedras e arbustos, aprendendo observando os mais velhos. Um adulto segura firme uma delas enquanto ensina a identificar plantas comestíveis, apontando folhas verdes e raízes escondidas. Você percebe que a educação era totalmente prática, baseada na experiência e na observação direta. Nada de livros didáticos, a lição era sobreviver, você pensa com leve humor. Os mais velhos, mesmo que não participassem da caça, mantinham um papel importante. Eles lembravam locais de água potável, abrigos seguros e sinais de predadores. Alguns modelavam utensílios de pedra ou fibras vegetais, ensinando os jovens. Você observa o grupo organizando a carne da caça da noite anterior. Um ritual silencioso de preparação começa: corte, distribuição e armazenamento. Eles usam pedras afiadas como facas rudimentares, folhas para embalar e até buracos rasos no solo para conservar partes menos perecíveis. O senso de justiça e partilha é evidente, cada um recebe sua porção, reforçando laços e garantindo que ninguém passasse fome. Enquanto isso, algumas mulheres do grupo se dedicam à coleta de raízes e frutas. Você percebe a habilidade em distinguir espécies comestíveis daquelas que poderiam causar mal-estar ou até a morte. O conhecimento botânico era passado oralmente e testado na prática. Uma curiosidade: algumas dessas plantas continham propriedades medicinais, e você se surpreende ao pensar que, mesmo sem ciência formal, eles já praticavam um tipo de fitoterapia empírica. A noite se aproxima novamente, e a preparação para dormir começa. O fogo central é mantido aceso, não apenas para calor e luz, mas para afastar predadores. Um dos adultos cobre as crianças com peles, garantindo conforto. Você nota pequenas brincadeiras, histórias gestuais, sussurros, risadas contidas. Mesmo em um mundo perigoso, havia espaço para humanidade, para cuidado e afeto. Observando o grupo, você percebe que a linha entre superstição e estratégia de sobrevivência era tênue. Um gesto repetido, uma canção ou um símbolo poderia servir para confortar, instruir ou manter a ordem social. A cultura e a sobrevivência eram inseparáveis. Você caminha silenciosamente, contemplando o quanto essas práticas moldaram a nossa evolução. O cuidado com os mais jovens e a transmissão de conhecimento foram essenciais para a continuidade da espécie. Sem eles, talvez você não estivesse aqui para observar essa história. Enquanto se afasta do grupo, o céu noturno volta a chamar sua atenção. Estrelas brilhando como diamantes, constelações que talvez já tivessem fascinado nossos antepassados. O mundo primitivo era hostil, sim, mas também extraordinariamente rico em aprendizado,
conexões e pequenas vitórias que definiriam o futuro da humanidade. E você, ao caminhar de volta para a clareira segura, pensa, se sobreviver aqui já era um desafio diário, pelo menos eles sabiam valorizar cada pequeno momento. 1 milhão de anos atrás, cada sorriso e cada risada tinham peso de ouro. Você segue adiante, agora observando sinais de algo que vai além da simples sobrevivência, os primeiros indícios de rituais e simbolismos. Pequenos montículos de pedras, arranjos de ossos e marcas na terra sugerem que esses humanos primitivos tinham uma consciência do que significava o invisível, o sagrado ou simplesmente o importante para a comunidade. Enquanto caminha, nota desenhos riscados em pedras planas, pequenos círculos, linhas e impressões de mãos. Eles não parecem aleatórios, há repetição, padrões e até agrupamentos que indicam intencionalidade. Você pensa, se isso fosse Instagram hoje, seriam stories, mas de 1 milhão de anos atrás. Reações? Talvez sorrisos ou olhares de respeito. Os rituais, embora rudimentares, mostram cuidado com a memória e a experiência coletiva. Crianças aprendem observando, adultos ensinam com gestos, e todos parecem compreender que determinados atos trazem coesão e segurança ao grupo. A verdade é que, para quem vivia nesse mundo, cada gesto carregava um significado. Você observa um detalhe curioso: pequenas pedras pintadas com pigmentos naturais, provavelmente argila ou carvão, dispostas em padrões circulares. É como se os primeiros humanos estivessem experimentando a arte de comunicar conceitos abstratos. Você sente uma conexão quase íntima com a mente deles, tentando deixar marcas, deixar testemunhos, fazer o mundo lembrar da sua presença. O vento frio sopra pelo vale e faz você tremer levemente, mas também leva até você uma sensação de reverência silenciosa. Cada símbolo, cada pilha de pedras ou ossos, é um lembrete de que esses grupos já compreendiam algo fundamental, que a vida era efêmera e cada ação poderia ter um eco no tempo. Enquanto continua, percebe que alguns gestos dos adultos têm duplo propósito. Um arranjo de pedras pode servir para sinalização, enquanto também funciona como marcador de território ou símbolo de proteção espiritual. Você sorri com a ideia de que, mesmo há 1 milhão de anos, a humanidade já misturava praticidade com simbologia, racionalidade com ritual. Mais adiante, encontra um círculo menor de pedras com pequenas marcas de cinza no centro. Provavelmente um local de fogueira usado para cerimônias ou reuniões. A presença de cinza sugere que o fogo era mantido aceso, não apenas para cozinhar, mas também como ponto focal para atividades comunitárias, onde histórias e conhecimento eram compartilhados. Enquanto observa, você percebe que o grupo está transmitindo algo crucial: memórias, experiências, ensinamentos, tudo codificado em gestos, símbolos e fogo. Cada ritual, por mais simples que pareça, reforça a sobrevivência social. A cultura, mesmo primitiva, era um instrumento de continuidade. Historiadores ainda discutem se esses primeiros rituais tinham consciência espiritual ou eram estratégias psicológicas de coesão. O que você vê aqui, no entanto, é que a linha entre prática social e espiritualidade era indistinta, e cada gesto tinha peso e consequência. Você passa a mão sobre algumas pedras lisas, imaginando os dedos daqueles que tocaram antes. Um sentimento de continuidade invade você, mesmo sem entender completamente os significados, sente a conexão humana atravessando o tempo. É uma sensação que mistura curiosidade, respeito e um toque de humor. Se eles sobreviveram a tigres dente de sabre e ao frio, certamente sobreviveriam ao meu caos do dia a dia. Enquanto o sol começa a espreitar o horizonte, lançando sombras longas sobre os símbolos, você percebe que está testemunhando mais do que simples sobrevivência. Está vendo a humanidade aprendendo a se entender, a registrar sua presença e a construir uma memória coletiva. É um passo gigante, silencioso, mas revolucionário, no vasto panorama da evolução humana. Você avança com cuidado, observando o solo e as pedras à sua volta. Cada objeto, cada fragmento de osso ou pedra polida carrega informações sobre os hábitos e habilidades desse grupo. Hoje, você se concentra naquilo que talvez seja a maior conquista da humanidade primitiva: a fabricação e uso de ferramentas complexas. Enquanto caminha, nota pedras com bordas afiladas e gravetos moldados com precisão. Algumas parecem ter sido usadas como facas, outras como raspadores para preparar peles de animais ou remover a carne da caça. É fascinante perceber que, mesmo sem linguagem escrita, a transmissão de conhecimento já existia. O modo como uma pedra era afiada e usada era ensinado e reproduzido por outros membros do grupo.
Você percebe que algumas ferramentas parecem ter sido decoradas ou diferenciadas de propósito. Um graveto é mais longo, outro mais leve, e algumas pedras carregam marcas que podem ter servido para identificação ou até para transmitir conhecimento sobre seu uso. É um pequeno toque de criatividade inserido em necessidades práticas. Você sorri, pensando, se fosse hoje, seria como personalizar seu celular, mas com pedras e gravetos. Ao observar, você entende que ambas as forças coexistiam. Cada erro, cada tentativa fracassada, era uma lição gravada não só na mente do indivíduo, mas na memória coletiva do grupo. Enquanto examina uma pedra particularmente afiada, você observa um jovem tentando imitar o gesto de um adulto. A frustração é evidente, a pedra escorrega, o corte não é preciso, e uma risada contida ecoa entre os membros. Mesmo nos tempos primitivos, havia aprendizado social, paciência e a importância da prática repetida. O uso de ferramentas não se limita à caça ou preparação de alimentos. Você nota pequenas cavas no solo e estruturas rudimentares feitas com pedras e galhos. Algumas parecem armadilhas simples, outras talvez fossem sistemas de armazenamento ou proteção. É impressionante como a engenhosidade humana já se manifesta em formas tão variadas, mesmo sem ciência formal ou engenharia moderna. Você percebe também que a transmissão de habilidades era um processo visual e tátil. Gestos, demonstrações e correções eram essenciais para ensinar técnicas complexas, e a atenção ao detalhe determinava a sobrevivência. Um movimento errado poderia comprometer uma caçada ou provocar acidentes. A precisão, portanto, era mais do que estética, era vital. Enquanto o grupo trabalha, observa a cooperação silenciosa. Um segura a presa, outro usa uma ferramenta para cortar ou raspar, outro mantém vigilância sobre o ambiente. Cada ação é coordenada, quase como se houvesse uma linguagem invisível de sinais, sinais que não precisavam ser falados para serem compreendidos. E, no meio de tudo isso, a criatividade. Alguns gravetos são usados como alavancas, outros como martelos improvisados. Pedras afiadas, galhos resistentes e fibras vegetais se combinam em soluções práticas. Você percebe que a humanidade já inventava, adaptava e inovava, mesmo sem laboratórios ou universidades. Enquanto observa, você sente uma estranha admiração. A capacidade de transformar recursos naturais em ferramentas eficientes, de ensinar e aprender com erros e sucessos, demonstra que a inteligência humana já era notável, mesmo em seu estado mais primitivo. É um momento que mistura admiração, respeito e um leve humor. Se eu tivesse que cortar carne com uma pedra, provavelmente começaria a chorar, mas eles faziam isso como parte do dia a dia. O sol começa a se elevar, e a luz ilumina os detalhes do trabalho coletivo. Você percebe que cada ferramenta, cada gesto, cada instrução silenciosa é uma peça do quebra-cabeça que construiu a humanidade como você a conhece. Sobrevivência, criatividade, colaboração, tudo junto, moldando a evolução da espécie. Enquanto segue seu caminho, você reflete. 1 milhão de anos atrás, essas ferramentas não eram apenas objetos, eram extensões da mente, do corpo e da sociedade. E você se sente privilegiado por testemunhar essa dança ancestral entre inteligência, necessidade e adaptação. À medida que você avança, percebe sinais claros de que a humanidade primitiva não se limitava a sobreviver, havia também uma necessidade de se expressar. Em uma clareira, você encontra pedras organizadas em padrões geométricos, pigmentos espalhados em pequenas concentrações e marcas de mãos impressas em rochas lisas. É a primeira evidência que você encontra de uma comunicação simbólica mais avançada. Você se abaixa para observar detalhes, linhas paralelas, círculos concêntricos e figuras que sugerem animais estilizados. É fascinante perceber que, mesmo há 1 milhão de anos, a mente humana buscava registrar experiências, transmitir informações e talvez até contar histórias visuais. Historiadores ainda discutem se essas expressões eram puramente funcionais ou se possuíam um significado ritualístico, mas para você, o efeito é inegável: a intenção, criatividade e consciência estética. Enquanto estuda essas marcas, percebe que algumas pedras carregam pigmentos vermelhos e amarelos, provavelmente obtidos de argila ou minerais locais. Você pensa com leve humor: se hoje reclamamos quando a tinta da impressora acaba, imagine a frustração de ter que ralar pedras e misturar barro para uma tinta que nem sempre funcionava direito. Além disso, pequenas estacas de madeira e gravetos fincados no chão indicam que eles estavam criando estruturas temporárias ou delimitando espaços sagrados.
Você percebe que a arte e a organização espacial coexistiam, mostrando que a vida primitiva não era apenas caos, mas também intenção e planejamento. Você observa que os padrões parecem seguir narrativas simples, talvez histórias de caçadas bem-sucedidas, encontros com predadores ou lições transmitidas de geração em geração. A repetição de forma sugere ensino e memória coletiva, elementos fundamentais para a sobrevivência. Mais impressionante é que essas expressões simbólicas criavam identidade e coesão social, uma espécie de cultura emergente antes mesmo da linguagem estruturada. Enquanto caminha, nota que alguns dos pigmentos foram aplicados com as mãos, outros com gravetos finos, indicando experimentação e refinamento das técnicas. Cada tentativa representa uma inovação, mesmo que rudimentar. Você percebe que a arte, a tecnologia e a sobrevivência já estavam interligadas. Aprender a criar pigmentos e padrões poderia ajudar na caça, sinalização ou rituais de grupo. Historiadores ainda discutem se essas primeiras expressões artísticas tinham função mágica, educativa ou estética. Mas ao observar o grupo, você entende que provavelmente existia uma fusão dessas funções. Cada gesto, cada linha traçada, carregava múltiplos significados, reforçando laços sociais e transmitindo conhecimento. Você nota também uma interação curiosa. Crianças imitam padrões e pigmentos enquanto adultos corrigem gestos ou ensinam novas técnicas. O aprendizado social é intenso, orgânico e indispensável. Não há escolas formais, mas a transmissão de conhecimento é clara, contínua e crucial para a sobrevivência e a cultura do grupo. Enquanto o sol começa a atingir o horizonte, iluminando as figuras gravadas na pedra, você sente um vínculo profundo com esses primeiros artistas. Mesmo sem linguagem escrita ou sociedades complexas, eles criavam, ensinavam e registravam experiências. Você percebe que essa necessidade de expressão simbólica é um traço atemporal da humanidade, tão vital quanto a caça, o abrigo ou o fogo. E enquanto se afasta, refletindo sobre cada linha e marca que testemunhou, você entende que esses gestos aparentemente simples são a base do que hoje chamamos de arte, comunicação e memória coletiva. Em um mundo de 1 milhão de anos atrás, criatividade e sobrevivência eram inseparáveis. Você se aproxima do fim da jornada pelo mundo de 1 milhão de anos atrás, observando como a adaptação constante moldava cada aspecto da vida. Cada gesto, cada escolha e cada inovação que presenciou demonstra que a sobrevivência era apenas parte da equação. A evolução social, cognitiva e cultural caminhava lado a lado com a necessidade básica de permanecer vivo. Enquanto segue pelo terreno acidentado, observa pequenos abrigos improvisados construídos com galhos, pedras e peles. Cada um revela planejamento, cuidado e compreensão do ambiente. A proteção contra predadores, a preservação de calor e a organização do espaço eram sinais de inteligência prática, e você percebe que a capacidade de antecipar problemas e soluções já estava fortemente enraizada. Você nota o trabalho coletivo na manutenção de recursos, armazenamento de alimentos, conservação de água em cavidades naturais e marcação de caminhos para evitar perigos. Cada membro do grupo compreendia seu papel, e a interdependência era crucial. A cooperação não era opcional, era uma estratégia de sobrevivência que permitia que o grupo prosperasse. Enquanto observa a interação entre indivíduos, percebe nuances de cuidado e ensino. Crianças aprendem imitando, adultos corrigem com paciência, e todos contribuem de acordo com suas habilidades. Os idosos compartilham memória e experiência, consolidando conhecimento que atravessa gerações. Historiadores ainda discutem se o papel dos mais velhos era estratégico ou simbólico, mas a importância deles é inegável. Sem memória, inovação e cultura não teriam continuidade. Você se depara novamente com ferramentas, agora mais refinadas, demonstrando habilidade crescente na manipulação de pedras, madeira e fibras vegetais. A inovação era constante, motivada tanto pela necessidade quanto pela curiosidade. Um graveto se transforma em alavanca, uma pedra em faca, uma técnica de corte evolui para diferentes usos, cada passo um salto na complexidade cognitiva. Os sinais de comunicação simbólica também são evidentes. Pinturas, arranjos de pedras e marcas na terra indicam não apenas expressão artística, mas planejamento, memorização de eventos e instruções para futuros membros do grupo. Você sente uma ligação com esses humanos. Mesmo em tempos tão remotos, a criatividade, o aprendizado e a memória coletiva já definem a humanidade. Enquanto o sol começa a se pôr, refletindo em riachos e pedras, você percebe que a adaptação não era apenas física, mas também social e cultural.
O grupo humano de 1 milhão de anos atrás aprendeu a equilibrar risco e segurança, inovação e tradição, sobrevivência e expressão. Cada vitória, cada desafio superado e cada aprendizado transmitido moldou o que viria a ser a civilização. O vento frio carrega o cheiro da terra e da vegetação, lembrando que o mundo primitivo era ao mesmo tempo brutal e extraordinariamente belo. Você respira fundo, sentindo que a jornada que testemunhou é uma narrativa contínua de persistência, inteligência e conexão. 1 milhão de anos atrás, a humanidade não apenas sobreviveu, começou a se entender, a se organizar e a deixar vestígios que atravessariam eras. Enquanto se afasta para observar o horizonte, refletindo sobre os gestos, as invenções e as relações sociais, percebe que cada detalhe, desde a caça e o cuidado com crianças até a arte rudimentar e o uso de ferramentas, contribuiu para a construção da experiência humana. A sobrevivência era apenas o começo. O que realmente definia esses primeiros grupos era a capacidade de aprender, ensinar e criar significado. Você sente uma sensação de admiração silenciosa e respeito profundo. Tudo que viu é uma ponte entre passado e presente, lembrando que cada avanço, cada inovação e cada gesto de cuidado foram passos que nos trouxeram até aqui. É impossível não se maravilhar com a resiliência, inteligência e criatividade desses humanos primitivos. Agora, você se acomoda, deixando o corpo relaxar lentamente. A respiração se torna mais profunda, cada inspiração trazendo calma, cada expiração liberando tensão. O mundo primitivo, embora hostil e implacável, deixou um rastro de conquistas silenciosas que atravessaram o tempo, e você sente a continuidade dessa história pulsando em cada detalhe do seu entorno. Imagine-se agora em uma clareira tranquila, o vento suave acariciando a pele, o cheiro da terra úmida misturando-se ao aroma das folhas. Os sons da natureza tornam-se uma melodia constante, o murmúrio distante de um riacho, o farfalhar das folhas e o canto de aves invisíveis. Cada som é um lembrete de que a vida segue, e que cada experiência, cada gesto, cada aprendizado contribui para um tecido maior, contínuo e seguro. Você sente a segurança do acampamento, mesmo sem vê-lo fisicamente. Crianças brincam à distância, adultos trabalham silenciosamente, o fogo crepita suavemente, oferecendo calor e luz reconfortante. A memória de 1 milhão de anos atrás e as lições transmitidas se unem à sua própria consciência, trazendo uma sensação de pertencimento e conexão com a longa jornada da humanidade. Cada pensamento que você tem agora é mais lento, mais sereno. Você visualiza o céu noturno, limpo e estrelado, cada estrela uma história antiga, cada constelação um lembrete de que a vida é vasta, contínua e bela. A admiração pelo passado transforma-se em tranquilidade no presente, e você sente que está exatamente no lugar certo, no momento certo, seguro e protegido. Enquanto você se deixa envolver por essa sensação, percebe que a curiosidade e a capacidade de aprender, criar e conectar-se são presentes que atravessaram gerações. E agora, no conforto deste momento, você pode descansar, absorvendo o legado de todos aqueles que vieram antes, sabendo que a história continua viva dentro de você. A respiração se torna ainda mais lenta, cada batida do coração trazendo paz. Você fecha os olhos mentalmente, sente o corpo afundar suavemente e percebe que está seguro, cercado pela memória de tempos antigos, pela beleza da sobrevivência e pela serenidade do mundo natural. Tudo está em silêncio agora, mas o silêncio não assusta. Ele acolhe, protege e acalma. E, enquanto você deixa os pensamentos se dissolverem suavemente, há apenas uma sensação de continuidade, de paz e de segurança, como se todo o passado estivesse sussurrando: você está seguro. Boa noite e bons sonhos.